Então, vamos falar sobre reflexões sobre tempo e propósito, né? Hoje em dia vivemos tempos aí acelerados, onde tudo acho que se resume, né? Fica em volta da ideia de buscar um propósito. Tudo, o sentido da vida. Onde está a minha eudaimonia que eu não tenho nunca pela manhã? Acordo com vontade de falecer ao invés de seguir a vida. Mas, né? Com a busca, eu acho que desse propósito maior, né? Essa obsessão aí pelo propósito, você não acha que nós estamos vivendo em uma prisão moderna aí, uma prisão dos tempos modernos? Porque, afinal, se tá tudo distorcido e desviado, né? Os parâmetros não estão bem definidos. No final das contas, a conclusão fica que o propósito talvez não seja de fato o propósito. E as pessoas buscam a esmo aí um propósito desviado. O que vocês acham disso aí? Bom, você quer ir? Eu posso falar. Vai lá. Tá, vamos lá. O que acontece? Essa pergunta ela é extremamente interessante porque ela acaba caindo num problema que é o problema do que é de fato a causa e o que é a consequência, né? Existe um ensinamento filosófico que eu acho que é muito interessante, que vai na mesma linha de raciocínio do que é o propósito, mas é o que acontece com a felicidade, né? Em alguns vídeos do meu canal eu já trouxe esse assunto sobre felicidade, que é um assunto que as pessoas, por algum motivo, elas buscam bastante, né? Só que talvez o maior ensinamento que eu acho que a gente pode extrair dessa ideia de buscar a felicidade é que a gente não deveria, de fato, buscar a felicidade, né? A ideia principal de várias referências filosóficas é que a felicidade ela deveria existir como um fenômeno da forma como você acorda todos os dias, da forma como você trata as pessoas, da forma como você enxerga e interage com a vida. Porque o grande problema, se a gente falar, por exemplo, de que eu quero ser feliz a qualquer preço, você colocar como a sua meta definitiva, final e única, de que eu quero encontrar a felicidade, muito provavelmente essa busca ela vai te gerar angústia, sofrimento, justamente porque isso se tornando a sua meta primária, você vai ter a sensação de que você sempre está em busca e que você nunca vai encontrar. Então, essa ideia de você colocar a felicidade como algo distante e uma meta muito específica, estacionária, não é necessariamente assim que acontece. Se a gente pegar, por exemplo, várias referências da filosofia, né, principalmente a filosofia estoica, o estoicismo, traz justamente que na arte de viver, a gente tem que muito focar naquilo que são as pequenas coisas, dar valor, e existem vários ensinamentos estoicos. Um que eu sempre gosto de trazer, né, diz que a gente precisa dividir o que a gente pode controlar e aquilo que a gente não pode, para que a gente gaste nossa energia somente naquilo que a gente pode controlar, né? E se a gente pensar de forma mais pragmática, menos filosófica, assim, mas de forma prática mesmo no dia a dia, isso é um exercício mental existencial que é muito interessante, né? Porque se a gente for a pensar mesmo, o que a gente não tem absolutamente nenhum controle não deveria merecer nossa atenção e muito menos nosso desgaste energético, né? E aí, para não me alongar muito, a questão do propósito, para mim, ela segue a mesma linha. Se você tem, por exemplo, as suas condutas durante o seu dia a dia, a forma como você trata as pessoas, aquilo que você prioriza, alinhado com os seus princípios e valores, em tese, o propósito da vida como um todo, ele surge como um fenômeno da forma como você está vivenciando a sua vida. Você não precisaria buscá-lo, porque ele já é o fenômeno por trás disso. Porque pensa, se você tem os seus princípios e valores alinhados a, por exemplo, ser um bom ser humano, né, a ser uma pessoa gentil, empática, solidária, o simples fato de você exercer essas condutas, esse comportamento, já é uma forma de honrar um propósito que seria um propósito literalmente de ser uma boa pessoa, um propósito final, né? Então eu acho que muitas vezes você colocar essa ideia de buscar um propósito pode ser angustiante pelo fato de que você vai estar sempre numa busca que talvez você não encontre. Mas se você colocar isso como um fenômeno que vai surgir naturalmente, se você tiver as suas condutas alinhadas àquilo que você acredita, àquilo que você defende, seus princípios, valores, ética, moral, solidariedade, empatia, aí eu acho que a gente tem uma chance maior de ter sucesso nisso aí. É isso aí. Excelentíssima posição, porque vou usar só a outra face aqui também do prisma, porque sua posição já seria suficiente, porque ela é a estoica de Marco Aurélio, né? Que é aquela questão de a felicidade e o propósito, eles estão de uma certa forma postos ao homem, que ela, primeiramente, o ser humano, ele tem que primeiro perceber que sua conduta frente aos fatos que definirão se é verdade, se é felicidade ou angústia. E nas suas meditações ele diz que 10% das coisas acontecem a mim. 90% é como eu reajo a ela. Sensacional. E aquela questão da prisão, voltando aí, mas fazendo o link para cá, é que as pessoas vivem em uma prisão.
E a gente tá vivendo uma prisão muito ridícula. Porque a prisão deveria ser muito, pelo menos, uma prisão, né, de visão mais alargada. Mas o fato do estoicismo, da conduta, de perceber as coisas como elas devem ser para si, ou seja, como você reage às coisas, é que, por exemplo, se você achar que a sua felicidade estará naquilo que você não controla, mas que um dia pode chegar até você, você vai viver em angústia. Mas se a sua felicidade será o fato de que você vai dormir hoje e amanhã acordar com a mesma saúde de hoje, mesma perspectiva, mesma visão, mesmo entusiasmo, essa é a felicidade. Mas mas eu não consigo ter o mesmo entusiasmo. Então é a construção intelectual interna sua que está te levando a... Opa, nossa, mais um dia, aquela labuta toda. Cria essa labuta toda para ser algo que na sua conduta você vê como uma felicidade. Porque se você colocar a felicidade a algo condicionado, cara, você vai viver condicionado a sofrer, porque você nunca vai alcançar aquilo que é só mental. Porque quando você entende que a felicidade é um objeto a se ter e não uma contemplação, você simplesmente vai falar assim, nossa, eu tenho a felicidade. Nossa. E agora, o que eu faço com isso, né? Você joga pro lado. Aí você vai procurar uma outra felicidade mais viciosa. Em vez de você ver que na conduta de simplesmente o fato de você acordar, respirar, essa é a maior felicidade que um ser humano ou qualquer ser pode ter, que é poder moldar o mundo mais algumas horas. E então, assim, eu vejo que o propósito, ele se insere aí. Sensacional. E quando você enxerga que você pode ser feliz onde você se moldar a ser feliz, cara, você pode ser colocado no lixão, irmão. Você vai fazer um reino ali, velho. E vai ser feliz pra caralho. Só que aí, qual que é a prisão que você quer pra você? Qual que é o tamanho? É grande, pequena, esticada, com baixo teto, alto teto? Sim. Defina aí pra você. Você até adiantou então aí a questão, né? É o que vale mais? Você descobrir um propósito ou criar um propósito? Né? Às vezes você cria um propósito das coisas simples que você tem na vida, mas pra você virou o propósito maior. Aí eu vou usar aqui uma frase de jogo, de Parto Nex. Seria mais... Ruxa B? Hã? A frase do jogo é Ruxa B? Não, é o seguinte... Seria mais válido para o ser humano aceitar sua essência como ela é ou alcançar a modificação de sua essência pelo esforço incessante e agressivo de mudar a você a ser algo melhor? Esse é o maior valor do ser humano, de colocar a natureza dele e moldar para algo melhor. E isso a natureza do ser humano é ficar insatisfeito, amigo. Você não vai ficar satisfeito em nenhum lugar da tua vida. Aprenda isso, leia lá meditações. O cara foi general e descobriu isso, falou para todos nós, e ninguém aprende isso. Não só general, imperador e É um dos últimos bons dono imperadores. do rei, dono do mundo. O homem mais poderoso da sua época. Né? Então, assim, é só buscar. Está à sua frente no YouTube, nos livros. Ah, mas eu não tenho capacidade de chegar a essa felicidade. Então, encontre a sua felicidade, porque, infelizmente, o mundo, ele tem a sombra para todos, mas não é todas as sombras que estão para todos. Saiba qual que é a sua sombra, qual que é o seu sol. E se você quiser, de alguma forma, também ter boas experiências com reflexões, aí vocês podem procurar num canal chamado Oficial Kevin Augusto. Pode gravar, por favor. O Oficial Kevin Aproveitei a Augusto. brecha aqui. É isso, deixa de ser burro, meu filho. Segue lá. Agora, rapidão, só fazer uma pontuação, se eu puder, que tem uma coisa interessante que é mais um jogo de abstração mental, né? Que você perguntou se é descobrir ou criar, né? Isso. Existe uma linha de pensamento mais abstrata que diz que descobrir e criar é basicamente a mesma coisa, né? Se a gente pensar, por exemplo, no exemplo da matemática, né? A matemática tem essa coisa, né? Alguém descobriu ou alguém criou a matemática? Sim. Porque se você pensar de forma pragmática, por exemplo, né? Um triângulo, né? Um triângulo, até ele ser inventado ou descoberto, ele já existia como teoria. Todas as vezes que você juntar, por exemplo, 3 linhas retas... 10, né? Exato, que é o que fortalece muito aquela ideia de que existe sim um design inteligente, um criador, porque se existem... Já tinha um diagrama das coisas. Porque se já existem regras pré-estabelecidas de que todas as vezes que você juntar, por exemplo, 3 linhas com o mesmo ângulo, mesmo tamanho, vai formar um triângulo, isso é uma regra que já é originária, ela já é intrínseca antes mesmo de alguém fazer isso de forma prática, né? Eu acho que não é uma questão de descobrir
ou algo do tipo, ou criar. Eu acho que é alcançar, porque uma conquista é Nossa. alcançada. Exato. Sensacional. Esse corte vai ficar Exatamente. fera. Não, e é desse jeito mesmo, Alcançar, porque gostei. tudo que a gente tem no mundo tem uma representação traduzida na matemática. Tudo, tudo. O movimento de uma figura, quando ela muda de ângulo, quando ela muda de plano, quando ela muda de imagem, tudo representado. E representado com, assim, vastos cálculos, né? Que eu, como um pleno estudante de humanas, me distancio, né? Somos Mas dois, então. reconheço, né? Reconheço.